Shalom a todos, que o Eterno possa abençoar a vida de todos os nossos irmãos Haverim que estão ouvindo este shiur, que estarão mais tarde através do YouTube, irão acompanhar e estudar esses estudos que estamos disponibilizando a todos, para que todos possam compreender e entender o ensino sadio, aquele ensino aonde os Talmidim de Yeshua enfatizaram em todos os seus escritos o ensino sadio, a verdade. É isso que importa. Muitas pessoas querem continuar sendo escravas de um sistema religioso. Muitos querem até usurpar ou até mesmo subtrair, conquistar a força, a posição de Israel sobre suas vidas, assim como muitos dizem, o meu sobrenome é israelita. As pessoas, agora é uma moda terrível, as pessoas migrarem do judaísmo ou do cristianismo para o judaísmo. É uma moda e muita gente está vivendo uma teoria. Pessoas que publicam escritos nas redes sociais, em vários outros meios de comunicação, achando que isso é techuvá. E eu falo para você, isso não é techuvá. Shalom a todos que estão adentrando aí a live. Eu peço a todos que ajudem as outras pessoas a ouvir mesmo a verdade, que é isso que interessa. O resto é conversa fiada. Então, techuvá, pessoal, é prática, é resultado. O que manda na vida é resultado. Se eu apenas ouvir, se eu apenas ouvir esse shiur e não colocar em prática, eu estou me assemelhando a um hipócrita, uma pessoa hipócrita. Então é necessário você acompanhar este shiur e colocar em prática aquilo que você diz e ver assim o seguinte: isso aqui tem sentido na minha vida, isso aqui vai trazer resultados. Mas infelizmente nós temos um grupo de milhares e milhares e milhões de pessoas que acompanham através de redes sociais e publicam versículos, compartilham coisas assim insustentáveis, coisas assim que não tem sentido, tá? E essas pessoas, infelizmente, elas acham que estão promovendo e praticando a techuvá. E isso não é techuvá, pessoal. Muitas pessoas falam assim: eu quero fazer parte de um grupo de estudos. Veja, na época de Yeshua, as pessoas iam na sinagoga. A partir do momento em que o sistema religioso estava corrompido, as pessoas que entenderam a verdade, compreenderam que ali não poderiam mais continuar nessas sinagogas. Isso está na Brit Hadashah, no Novo Testamento. Shalom a todos, Rodrigo Dias Silva, Shalom Ismael Feitosa, o nosso amigo aí que está com o nome árabe. Infelizmente não sei ler árabe, mas que o Eterno te abençoe. Shabbat Shalom em nome de Yeshua, o Mashiach. Nós vamos ler hoje, continuando o estudo da semana passada, é o livro de 1 Samuel, 1 Samuel capítulo 16. Todos os Shabbat nós lemos aqui 3 capítulos e nós vamos explicando, tá? Nós lemos aqui 3 capítulos e depois vamos explicando para que possamos compreender e entender. Mas antes de lermos, eu estou falando sobre um sistema religioso. Então existe muita gente, milhares e milhões de pessoas, na sua maioria, que acha que fazer techuvá é apenas colocar um adesivo atrás do carro: o Senhor é meu pastor, ou compartilhar algo
insignificante, coisas que fogem de um contexto. Tem muita gente assim, infelizmente. Muita gente assim. Pessoas que agora são simpatizantes do judaísmo, né? Como eu disse, as pessoas elas iam na sinagoga na época de Yeshua, e quando elas perceberam que não poderiam mais continuar naquele local aonde se orava, rezava, fazia os ritos religiosos, né, lavagem de mãos cerimoniais, coisas assim religiosas, né, para alcançar uma divindade, para alcançar uma santidade. Então as pessoas iam na sinagoga estudar as escrituras e colocar em prática. Porém, quando elas viram, Shabbat Shalom Fernanda Rodrigues, nossa amiga Fernanda, irmã, que está em Araraquara, Araras, né? É Araras, é isso mesmo, é Araras, não é Araraquara, não. Que o Eterno abençoe grandiosamente, que o Eterno abençoe sua mãe, em nome de Yeshua, o Mashiach. Então as pessoas, elas iam nas sinagogas. No momento em que elas não podiam, na época de Yeshua, elas viram que o sistema estava corrompido, né? Os rabinos da época eram corruptos, né? Então elas passaram a criar comunidades em casas de alguns irmãos, até mesmo alguns que tinham uma sinhá de rabino. Uma sinhá de rabino é aquele que tem autorização e que se voltou para Yeshua, se converteu a Yeshua, né, da melhor forma para que você entenda. Ele se voltou para Yeshua, então ele tinha uma sinhá de rabino, então ele abriu uma sinagoga messiânica, digamos assim, para que você entenda. Então as pessoas que conheciam Yeshua, que buscavam o caminho, a verdade e a vida, elas iam nessas sinagogas. Porém, a maioria era de sinagogas farisaicas que não aceitavam Yeshua. Então o que eu quero dizer com isso? As pessoas congregavam, elas estavam congregando, lendo as escrituras, estudando as escrituras, coisas que hoje ninguém faz. Aí você diz assim... Robson Nascimento, Shabbat Shalom, que o Eterno abençoe você e a todos que estão acompanhando. Peço a você que você compartilhe para ajudar as pessoas, né, que estão distantes. Então, que estão em outros estados, outras cidades e outros países, tá? Então, aí você diz assim, mas eu não tenho uma congregação perto da minha casa, como que eu faço? Estude e coloque em prática. O que eu estou passando aqui é apenas meras informações que devem ser absorvidas. Que o Eterno abençoe você que está entrando. Ismael, em nome de Yeshua Mashiach. Então o que eu estou passando aqui é meras informações espirituais que, se você não colocar em prática, vai passar por meras informações. Tá? Eu vejo muitos estudiosos do judaísmo, às vezes falam coisas assim, altas espiritualmente, para um bando de neófito. Né? Os neófitos pessoal, os neófitos, eles têm que estudar através do leite materno. Essas pessoas são ignorantes, você tem que dar o leite materno para elas. O seu filho nasceu, se você é pai ou mãe, seu filho nasceu, você vai dar carne para ele? Você vai dar arroz, feijão? De maneira nenhuma, você tem que dar o leite materno. E o leite materno é um dos alimentos, um dos primeiros alimentos melhores que o Eterno já deu, pessoal. No leite materno contém vitaminas, contém nutrientes essenciais para a formação de um bebê quando ele está. Então, o que eu estou querendo dizer? Nós temos que dar a informação necessária para o neófito, aquele que é ignorante, para que ele entenda, para que no futuro ele possa compreender as coisas mais elevadas, espiritualmente falando.
Então é isso que é importante. Que o Eterno abençoe o Rogério Valmeirão, né? Que o Eterno abençoe. É meu primo, que o Eterno abençoe ele. Tá aí acompanhando com a gente, tá lá no Maranhão. Que o Eterno abençoe. Então o que eu quero dizer, nós temos que dar um ensino sadio, um ensino assim verdadeiro da palavra do Eterno, sem mimimi, sem falar muito em hebraico. Nós falamos em hebraico, mas o que adianta eu ficar falando hebraico para vocês se vocês não entendem? Então é necessário a gente ir devagarzinho, tá bom? Então acompanhe comigo aqui, em nome de Yeshua, o livro de 1 Samuel. Eu vou ler a Bíblia judaica de David Stern, 1 Samuel, capítulo 16, 17 e 18. Vamos ler hoje. Vamos lá. Adonai disse a Samuel: por quanto tempo ainda você se lamentará por Shaul? Tenho eu rejeitado como rei sobre Israel? Encha um chifre com óleo e vá. Eu enviarei a Ishai, o Beit-Lahemim, porque eu escolhi para mim mesmo um rei dentre seus filhos. Vamos lá, pessoal. O Eterno rejeitou o primeiro rei de Israel. E Samuel, como eu disse nos Shiurim, nos estudos passados, eu disse, Samuel gostava muito dele. E Saul também gostava muito dele. Mas o que é muito interessante nós notarmos aqui, Samuel era o profeta, né? O profeta. Então o profeta ele ungiu o rei, né? Ele ungiu Saul, o primeiro rei sobre Israel, que o povo escolheu. O Eterno deu ordens, né, mandamentos para que o rei pudesse obedecer. E Saul não obedeceu. E aí o Eterno o rejeitou. Tá? E Samuel se lamentava muito por ele, orava por ele. E o Eterno disse: Samuel, até quando você vai, né, se lamentar por Shaul? Né? Aí ele falou assim, ó, vá lá na casa de Ishai, que mora em Beit-Lahemim, né? Beit-Lehem, ou casa, né? Tá casa, depois eu vejo na tradução. Beit-Lahemim, que é casa, né? Um é casa e Lehem, tem que ver o que é. Se você souber que tiver aí, você escreva. Então porque eu escolhi para mim mesmo um rei dentre os seus filhos. Veja só. Ishai, ele tinha filhos, homens bonitos, né? E o Eterno disse, vá lá e que eu escolhi um. Vamos lá, continuando. Samuel respondeu, como eu posso ir? Se Shaul ouvir isso, ele me matará. Adonai disse, leve uma vaca com você e diga, eu vim sacrificar Adonai. Convoquei Ishai para o sacrifício. Eu direi a você o que fazer e você ungirá para mim a pessoa que eu indicar. Samuel fez o que Adonai dissera e partiu para Beit-Lehem. Os líderes das cidades vieram tremendo para encontrar-se com ele e perguntaram, vem em paz? Ele respondeu, em paz. Eu vim para sacrificar Adonai. Consagrem-se e venham comigo para o sacrifício. Em seguida, ele consagrou Ishai e seus filhos e os reuniu para o sacrifício. Quando eles chegaram, Samuel olhou para Eliabe e disse, este deve ser o ungido de Adonai aqui diante dele. Olha só, Samuel chamou todos, falou para Ishai, chame seus filhos e vamos fazer um banquete, uma refeição. E aí quando ele viu Eliabe, ele falou, é esse aí, é esse aí. Quando ele viu Eliabe, ele disse, é esse aí, ó, o camarada forte, alto, bonito, é isso aí que é o rei.
Aí vejam só, outra coisa que a gente tem que entender é que Saul, o primeiro rei de Israel, ele também era assim, forte, grandão, bonito, né? E aí o Eterno dá uma repreensão, porque Samuel, apesar dele ser profeta, e outra coisa que a gente tem que entender, que o homem é falho, o homem comete erros, o homem comete pecados, nós cometemos erros, pecados, mas não é por isso que nós vamos ser rejeitados pelo Eterno. Só obedeça ao Eterno, gente. Tá? Errar, tropeçar, todos nós iremos, mas não jogue a toalha, né? Não jogue a toalha, não se renda. Continue no caminho, continue no caminho. O que Saul fez foi se desviar e não continuou no caminho. É por isso que o Eterno o rejeitou. Aí ele disse, é esse aí, Eliabe, né? Entretanto, Adonai disse a Samuel, não atente para a sua aparência ou para a sua altura, porque eu o rejeitei. Adonai não vê como o homem vê. Os homens olham para a aparência externa, mas Adonai olha para o coração. Veja, o Eterno repreendeu Samuel, falou, olha, você está olhando a aparência. Os homens têm costumes de olhar a aparência, as pessoas, né? Se você olha assim, um homem bem vestido, você vai dizer, olha, terno e gravata, você vai dizer assim, rapaz, esse senhor deve ser um gerente, um empresário. Se você vê uma pessoa vestida assim, você vai dizer, isso é uma pessoa pacata, né? Uma pessoa assim, simples, humilde. Então, é praticamente isso que o Eterno está dizendo. O homem, ele atenta sempre para as aparências. Yeshua, Jesus, né, que as pessoas chamam no cristianismo, Yeshua disse o seguinte, a vida de um homem não se mede pelos bens que ele possui. E é verdade, a vida de um homem não é medida pelos bens que ele possui. Embora o mundo ele é materialista, né, junto com o capital, junto com o status, então as pessoas veem uma pessoa com uma BMW, um exemplo, com a Mercedes, e diz, aquela pessoa tem isso, aquela pessoa tem aquilo, né? E não é desse jeito, tá? Não é desse jeito. Então, continuando. Entretanto, Adonai o rejeitou. Então Ishai chamou a Abinadab e o apresentou a Samuel. Ele disse, Adonai também não escolheu este. Ishai apresentou Chamar. Novamente Samuel disse, Adonai também não escolheu este. Ishai, o pai deles, né? Estava apresentando os filhos. Apresentou 7 de seus filhos. E a Samuel. Mas Samuel disse a Ishai, Adonai não escolheu estes. Aqui estão todos os seus filhos. Aqui estão todos os seus filhos? Samuel perguntou a Ishai. Uma outra coisa, pessoal, que as pessoas não atentam. No Salmo de Davi, ele diz que ele foi concebido na iniquidade. Tá lá, eu fui concebido na iniquidade. Ele afirmou isso e escreveu em Salmos. Então, se você for analisar, Ishai, ele tinha uma amante, que não era mulher. E Davi nasceu desse relacionamento, pessoal, tá? Dizem os estudiosos, né? Porque se você for analisar profundo, você vai chegar nisso. As escrituras não falam que ele era filho de uma amante, mas como ele escreveu, eu fui concebido na iniquidade, e iniquidade deriva daquele que desobedece ao Eterno. Ele é um iníquo, ou seja, o mandamento está lá, não adulterarás. Então, se você sabe desse mandamento e adultera, você é um iníquo, tá? Você é uma pessoa que desobedeceu aquele mandamento. Então, Davi, no Salmo, ele disse, eu fui concebido na iniquidade. E aí, isso também nos leva a entender por que Ishai não apresentou ele,
né? Porque só apresentou os 7 que estavam ali, os meninos forte, bonito, robusto, né? Aí ele continuou. Perguntou Samuel a Ishai e ele respondeu: há ainda um mais moço, ele está lá fora, cuidando das ovelhas. O mais moço, olha só, ele disse, ó, há um aí, ele é, em outras palavras, é insignificante. Ele cuida de ovelhas. Olha só, muito forte isso, tá, pessoal? Samuel disse a Ishai: envie alguém e traga-o de volta, porque nós não sentaremos para comer até que ele chegue aqui. Ele enviou alguém e o trouxe para dentro. O moço tinha as maçãs do rosto rosada. As maçãs do rosto rosado. O moço era um jovem, praticamente um adolescente, entre a adolescência e a juventude, tá? E aí, e os cabelos ruivos e os olhos brilhantes. Olha só, era um rapaz de boa aparência, bonito, mas era um rapaz, como eu disse, insignificante. O Eterno escolhe pessoas insignificantes, pessoal. O Eterno escolhe pessoas. Vejam só, a história de Davi, depois mais na frente ele vai falar sobre isso. Ele matou um leão por causa de uma ovelha, só para você ter uma ideia. Apesar dele ser novo, ele matou um leão. Que é isso? Eu tive no zoológico aqui em São Paulo, gente. Quem já viu um leão sabe, ele é do tamanho de um carro. O leão é do tamanho de um carro. E aí eu vendo aquele leão ali no zoológico de São Paulo, falei, rapaz, e Davi, um moleque, praticamente, né? Um moleque, um moço, um jovem, matou um leão por causa de uma ovelha. Então o dito foi o seguinte: se ele matou um leão por causa de ovelha, o que ele fará por causa do meu povo de Israel? É isso aí o significado. Shalom, Renato Barros, que o Eterno abençoe você grandiosamente. Continuando, lendo aqui o livro de 1 Samuel capítulo 16, versículo 12, tá? Adonai disse: levante-se e unja ele. Samuel tomou o chifre de óleo e ungiu ali na presença de seus irmãos. Daquele dia em diante, o espírito de Adonai caiu sobre Davi com poder. Então Samuel saiu e foi para Ramá. Que o Eterno abençoe. Agora o espírito de Adonai tinha deixado Shaul, no lugar dele, um espírito mau. Tá aqui, ó. No lugar, o espírito de Adonai, que é o Espírito Santo, que as pessoas chamam, tinha deixado Saul lá. Tá vendo, gente? O que é ser rejeitado pelo Eterno. E um espírito mau se apossou dele. Olha só. Um espírito mau da parte de Adonai. Como ele coloca aqui da parte de Adonai, as pessoas não entendem. Eu vou explicar. Vejam só, pessoal. Todos os seres, né, que existem na Terra, todos os seres, não foge um. Do mosquito, do micróbio, da bactéria, do parasita, até o maior, que é o ser humano. Os que estão visíveis foram criados pelo Eterno. Os que são invisíveis, como espíritos malignos, são criados pelo Eterno. Tira isso da sua cabeça. O Eterno não perdeu o controle da sua criação. As pessoas botam na igreja, há uma guerra, né? Há uma guerra. Veja, os Shedim, que é os demônios, em hebraico, Shedim, eles guerreiam contra os anjos do Eterno. Contra os anjos do Eterno. Então essa guerra existe. Mas os Shedim,
eles não guerreiam contra o Eterno. Não pode. O único ser, Maria Fonseca, que o Eterno abençoe, o único ser que guerreia com o Eterno, você sabe qual é? Já veio na sua cabeça, é o ser humano, que é desobediente, que não obedece, esse é né? Só que quando ele fala que um espírito da parte de Adonai, significa que todos os espíritos invisíveis, eles são criados pelo Eterno, ok? Então, esse espírito mal se apossou dele para quê? Para o atormentar, Isso é fato, para o atormentar. Apossava-se dele de repente. Os servos de Shaul disseram: o Senhor notou que há um espírito mau da parte de Deus que repetidamente vem sobre o Senhor? Que o nosso Senhor dê ordem aos seus servos que estão aqui, para que procure um homem que saiba tocar a lira. Procure um homem. Se o Espírito da parte de Deus o dominar, ele tocará, e isso fará que se sinta melhor. Shaul disse aos seus servos: encontrem um homem que saiba tocar bem e tragam-no até aqui. Um dos jovens respondeu: eu vi um dos filhos de Ishai, de Beit-Lehem, que sabia como tocar. Ele é um soldado valente, pode lutar, escolher cuidadosamente suas palavras e tem boa aparência. Além disso, Adonai é com ele. Quem era essa pessoa? Adonai é com ele. Quem era essa pessoa? Com certeza era David. Nós estamos aqui, pessoal, falando sobre o rei Davi, tá bom? Então, e nós já sabemos que Samuel foi lá e ungiu Davi como rei, e Davi continuou a vida dele, né? Ele tocava lira, né? Ele cantava, ele salmodiava para o Eterno, era uma pessoa que tinha Deus no coração, que andava com Deus e tudo mais. Só para deixar bem claro. Continuando. Então Saul enviou mensageiro a Ishai dizendo: Ishai era o pai de Davi. Envie até aqui Davi, seu filho, o jovem que está com as ovelhas. Ishai tomou um jumento, carregou com pão, uma vasilha de couro cheia de vinho e um cabrito, e enviou com Davi, seu filho, a Shaul. Davi veio a Shaul e apresentou-se a ele. Shaul teve uma grande simpatia por ele e fez dele seu escudeiro. Vai vendo, tudo começou assim. Veja que tem coisas ruins que acontecem que é para o bem, né? Nunca, pessoal, nunca murmure e diga: eu não poderia ter passado por isso. Não, pessoal, tem coisas, é porque o ser humano não aceita, mas tem coisa que temos que passar. Vai ter coisas boas, vai ter coisas ruins que vamos ter que passar. O que vai nos fazer vencedor é como nós vamos suportar isso, tá? Então, se você estiver passando por um problema, uma dificuldade, algo assim, pense nisso. Não, isso aqui é apenas mais um desafio que eu vou passar por cima, tá bom? Então pense dessa maneira, não murmure, não fique de canto, não se retraia, não crie um ambiente negativo, não faça isso. Crie sempre um ambiente positivo, a qual você possa vencer, a qual você possa ir para frente. É isso que você tem que fazer. É isso que você tem que fazer. Então, essa situação de ruim aconteceu com Saul, para que amanhã ele enxergasse isso e Davi também viesse compreender essas coisas, que o mundo gira, que a vida gira. Quantas vezes você estava andando e encontrou um amigo ou um colega de tempos atrás,
Aí você disse consigo, olha, se eu tivesse devendo essa pessoa, aí vem o ditado, o mundo é pequeno, né? Então, o que eu quero dizer com isso? A vida, pessoal, a nossa vida dá voltas, a nossa vida é de altos e baixos, a nossa vida sempre está um pouco lá acima e depois ela dá uma caída, mas não é porque ela caiu que você vai parar de existir, não é? Você não vai morrer, gente. Pense positivo. O negativo, ele só traz negatividade, né? Ele só traz um ambiente hostil, um ambiente triste, um ambiente aonde não esses ambientes tristes, esses ambientes assim de frustrações, eles não vão te levantar, tá? Eles não vão. Então, quando esses ambientes acontecerem, passe por cima. Continuando aqui. Então Shaul enviou mensageiro, né? Nós já lemos. Davi veio a Shaul e apresentou-se a ele. Shaul teve uma grande simpatia por ele e fez dele seu escudeiro. Shaul enviou a mensagem a Ishai, pai dele: por favor, deixe que Davi fique ao meu serviço, porque eu me agrado dele. Aconteceu que toda vez que o espírito mau, olha só, aconteceu que toda vez o espírito mau vinha da parte de Deus, vinha sobre Saul, Davi pegava a lira e a tocava. E Saul encontrava alívio e se sentia melhor, pois o espírito mau o deixava. Continuando, capítulo 17. Os filisteus, reuniram suas tropas para a guerra, carregando-as em Shicorron, em Yehudá, e montando acampamentos entre Shicorron e Azecar. Os filisteus, pessoal, são os filisteus. Era uma nação inimiga de Israel. Em Efes-Damim, Shaul e os homens de Israel se reuniram-se e acamparam-se no vale de Elá, e prepararam sua linha de batalha no lado oposto ao dos filisteus. Os filisteus acamparam a posição sobre a colina, e Israel em outra colina, tendo um vale no meio deles. Ou seja, Israel ficou de um lado, os filisteus ficaram de outro, e um vale no meio deles. Saiu do acampamento, vai vendo. Por isso que eu falo, pessoal, Davi, ele era um jovem, ele obedecia ao Eterno, a Deus, né? Primeira coisa que você tem que fazer é obedecer a Deus. Ele obedecia a Deus, ele agradava a Deus. Então, o Israel, quando viu esse homem saindo do meio dos filisteus, se você olhasse para ele, você se assustava. Saiu do acampamento dos filisteus um guerreiro chamado Goliat. Aqui é em hebraico, eu estou lendo em hebraico, Goliat, que é Golias, tá? Em português. De Gat, que tinha 2,90 metros. Vou repetir. Ele tinha... A gente vê aqueles jogadores de basquete, a gente fica do lado deles, a gente pensa que é um anão, porque o cara é grande. E a maioria deles é 2 metros, 1,95 m, são grandes. Imagina 2,90 m, pessoal. Ele usava um capacete de bronze em sua cabeça e uma armadura de bronze chapeado que pesava 60 quilos. Vamos lá, esse Golias, que é Goliat, ele media 2,90 m de altura, usava uma armadura junto com o capacete dele de bronze, que pesava 60 quilos. Usava caneleiras de bronze que protegiam suas pernas e uma lança de bronze entre os seus ombros. O cabo de sua lança era tão grande quanto a lançadeira de um tecelão, e a ponta de ferro pesava 7,2 quilos. A ponta do ferro da lança de Goliat, que é Golias, pesava isso.
Seu escudeiro ia adiante dele. Ele parou e gritou para o exército de Israel: Por que vocês saíram e se armaram para a linha de batalha? Eu sou um filisteu e vocês são servos de Shaul. Escolha então um homem e que ele desça aqui. Se ele puder lutar e me matar, nós seremos escravos de vocês. Mas se eu derrotar e o matar, vocês serão nossos escravos e nos servirão. Os filisteus acrescentou: Eu desafio o exército de Israel nesse dia. Olha só. Envie-me um homem e eu lutarei com ele. Quando Saul e todo o exército ouviu aquelas palavras dos filisteus, tremeram e ficaram apavorados. Olha o povo de Israel apavorado aí. Olha o povo de Israel apavorado. Eles tremeram. Saul, rei, ficou com medo. Falou: Quem é dos meus soldados? Ele começou a olhar para os soldados. Não tinha ninguém daquele tamanho, gente. Vocês estão entendendo o que é isso? Não tinha um guerreiro em Israel daquele tamanho para enfrentar Golias. Não tinha. O que você faria? Eles proporam, os filisteus propuseram ali o desafio. E aí, vão ser covardes? Vão fugir? Então eles estavam numa decisão ali e falou: quem é que vai? Quem é? Os soldados de Shaul estavam com medo, se tremendo. Os caras ficaram apavorados. E aí, se fosse você se ofereceria? Ai, tô brincando, tá? Tô brincando, gente. Você se ofereceria, dizendo: eu vou lutar com esse patife aí. Tem situações, por isso que eu falo, que não é nem tão grande, você já corre. Por isso que está escrito que os tímidos e os medrosos não herdarão o reino dos céus. Tá? Isso está escrito, gente. Os tímidos e os medrosos não herdarão o reino dos céus. Tá bom? Continuando. Davi era o filho de Ishai, o Efrate de Beit-Lehem, de Judá. Ele tinha 8 filhos. No tempo do reinado de Shaul, Ishai já era idoso. O Ishai é o pai de Davi. Os anos tinham cobrado seu pedágio. Seus 3 filhos mais velhos tinham ido com Shaul para a batalha. Os nomes de seus 3 filhos que foram para a batalha eram Eliabe, o mais velho, depois Avinadav, o terceiro, e Shammai. Davi era o mais moço. Os 3 mais velhos seguiam Shaul. Davi ia ao acampamento de Shaul e voltava de lá para pastorear as ovelhas de seu pai em Beit-Lehem. Enquanto isso, a cada manhã os filisteus se aproximavam-se com seu desafio. Isso aconteceu por 40 dias. 40 dias. Ishai disse a Davi, seu filho: por favor, leve para os seus irmãos 20 litros de grãos tostados e estes 10 pães. Vai correndo e leve-os para os seus irmãos no acampamento. Como Davi ele ia de vez em quando lá no exército, mas ele não sabia de muita coisa, porque ele voltava para pastorear as ovelhas. Aí um dia, Ishai, o pai dele, falou: olha, leve isso aqui para os meninos, seus 2 irmãos mais velhos, porque eles estão lá na batalha, eles estão na guerra, então eles precisam se alimentar. Então leve lá para eles. Continuando. Leve também esses 10 queijos para os seus oficiais do campo. Vejam só, as pessoas falam que quem inventou o queijo foi o mineiro. Não é não, já tinha queijo aqui na época de Israel, num tempo arcaico, né? Que as armas eram, como eu sempre disse, as armas eram espada, faca, flecha e lança. Não tinha 38, não tinha metralhadora, não tinha lança-míssil.
Então é o tempo arcaico. Como eu disse, por isso que Israel ele tinha que batalhar. Ele tinha que ir para as batalhas para conquistar terreno. Porque é aquela história que as pessoas falam assim: ah, o Deus do Velho Testamento é um Deus ruim. Isso é mentira, gente. O Eterno, ele sempre foi o Deus dos exércitos, tá? Ele protege quem os ama. Ele protege quem os obedece. Então ele tem que estar na frente de batalha. Não existiria como Davi, um moleque novo, ganhar de Golias se não for o Eterno, se não for Deus. E nessas épocas aqui, gente, tinha gigantes na terra. Tinha gigantes, tá? Nós temos aí vários dados arqueológicos encontrados de ossadas gigantes, tá? Então não é brincadeira, isso existia, pessoal, tá bom? Aí foi lá levar o queijo, né? Davi deixou o que trouxera a cargo da guarda do equipamento, correu até a linha de batalha, onde estavam seus irmãos, e perguntou se eles estavam bem. Enquanto ele estava falando com eles, chegou Goliate de novo. Golias chegou de novo lá, né? O guerreiro filistim de Gate, que vinha das fileiras dos filisteus, repetindo as palavras que dissera antes. E Davi ouviu o que ele dizia. Quando os soldados de Israel viram o homem, correram dele apavorados. Os soldados de Israel disseram uns aos outros: vocês viram aquele homem que acabou de surgir? Ele veio para desafiar Israel. A qualquer que eu matar, o rei dará uma grande recompensa. Dará também sua filha e isentará a família de seu pai de todo o serviço e de todas as taxas de Israel. Davi disse aos homens que estavam junto dele: que recompensa será dada ao homem que matar esse filisteu e remover essa desgraça de Israel? Quem é, de qualquer maneira, esse incircunciso filisteu para desafiar o exército do Deus vivo? Olha só, para desafiar o exército do Deus vivo. Davi falou: quem é esse incircunciso? Esse desgraçado, para desafiar o exército do Deus vivo. Olha só, olha a bravura do menino, né? As pessoas responderam a Davi com as palavras que já tinham sido ditas e acrescentaram: isso é o que será feito para o homem que matar. Eliabe, o irmão mais velho de Davi, ouviu quando este falou com os homens. Isso fez que Eliabe se aborrecesse com o irmão. Ele perguntou: por que você veio até aqui? Com quem você deixou aquelas poucas ovelhas no deserto? Eu sei quanto você é convencido e quanto é mau de coração. Olha, gente, o irmão mais velho repreendendo Davi: você é mau de coração. Olha só, veja, na nossa família tem sempre aquele invejoso. Você sabe, né? Você sabe. Que nós não venhamos ser assim invejosos, que venhamos ajudar os nossos irmãos e não sentir inveja porque eles conquistaram algo ou não. Mas só que no dia da unção de Davi, Eliabe estava lá, lembra? Samuel até disse: é esse aí que vai ser rei. E o eterno Deus disse: não é esse, Samuel. E aí quando eles viram que Davi foi ungido, ele veio com essas palavras. Por isso é que eu digo, o que manda é resultado. O que manda é resultado, o resto é teoria. O que adianta ele falar essas palavras, mas ele foi desafiar Goliate? Foi esse covarde. Na realidade, o covarde era todo, até o rei de Israel estava sendo covarde aqui. Olha que cenário, olha que cenário. E aí, continuando, ele disse: com quem você deixou aquelas poucas ovelhas? Davi respondeu: o que eu fiz agora? Fiz apenas uma pergunta. Ele se voltou de seu irmão para algumas outras pessoas e lhe fez a mesma pergunta, e o povo lhe deu a mesma resposta. As palavras de Davi foram ouvidas e narradas a Shaul, que o desafiou.
Davi disse a Shaul: o coração de ninguém deveria desfalecer por causa dele. O seu servo irá e lutará contra esse filisteu. Ah, você imagina o exército, só homem grandão, forte de Israel, mas eram covardes, fortes, ouvindo Davi falar com o rei desse jeito. Olha só, pessoal. Ai, meu pai amado. Ai, ai. Continuando. Davi disse a Shaul: o coração de ninguém deveria desfalecer. Shaul disse a Davi: você não pode ir à luta contra esse filisteu. Ele é apenas um menino e ele tem sido um guerreiro desde a sua juventude. Golias tem sido um guerreiro desde a sua juventude. E Davi era uma criança para ele. Só para vocês terem a ideia, gente. O antebraço de Davi era o antebraço de Golias era do tamanho de Davi. Você mede do pulso até o cotovelo. É um antebraço. Esse antebraço era do tamanho de Davi. Ele media quase 3 metros de altura. É muito grande. E sem falar da estrutura física. Tá? Sem falar. Você já viu o Arnold Schwarzenegger na sua juventude? Era forte, não era? Lothering, aquele que fez o Incrível Hulk, ele era forte. Né? Todo mundo achava eles fantásticos na época. Né? Hoje está acabadinho, mas mesmo assim ainda está ainda nos traços dos seus músculos. Né? Imagina Golias, a sua estrutura física. Ele esmagava a cabeça de qualquer pessoa, gente. Né? Mas você pode assistir, vai ficar aí gravado, viu, Nilda? Mas ainda temos um capítulo para ler. Eu estou aqui, vou ser um pouco mais rápido, senão eu vou pegar muito tempo de vocês. Geralmente a gente vai 1 hora e 10, tá? Comecei era às 10 horas, tá bom? Que o Eterno abençoe, ô Nilda. Em nome de Yeshua. Continuando. Shaul vestiu Davi. Não, peraí, pulei. Aqui. Davi respondeu a Shaul: seu servo acostumou-se a guardar as ovelhas de seu pai. Quando um leão ou um urso vinha e arrebanhava-se uma ovelha do rebanho, eu ia atrás dele, golpeava e tomava a ovelha de sua boca. E se o animal se voltasse para mim, eu o agarrava pela queixada, acertava-o e o matava. Seu servo derrotou tanto os leões quanto ursos pela queixada. Acertava e o matava. Seu servo derrotou tanto leões como urso, e este incircunciso filisteu será como um deles. Ele está dizendo que Golias vai ser como um desses animais aí, como o leão e o urso. Porque ele desafiou o exército de Deus vivo. Davi continuou: Adonai, que me resgatou da pata do leão e da pata do urso, me resgatará da pata desse filisteu. Shaul disse a Davi: vá, que Adonai esteja com você. Ai, parece piada, mas foi uma verdade. Shaul vestiu Davi com a própria armadura. Ele colocou o capacete de bronze sobre sua cabeça e lhe deu a armadura para vestir. Davi afivelou sua espada em sua armadura e tentou caminhar, mas ele não estava acostumado com aquele equipamento. Então disse Shaul: eu não consigo me mover. Então disse a Shaul: eu não consigo me mover. Colocaram uma armadura em Davi, gente. Vocês lembram que a armadura de Golias, pesava 60 quilos. Já imaginou? 60 quilos. A armadura de Golias. Gente, você já levantou um saco de cimento
Já, né? Um saco de cimento não é qualquer um que levanta, não. É 50 quilos. Imagina isso no seu corpo. 60 quilos. É muita coisa. Para um cara que mede 2,90 m de altura, isso não é nada. Tá bom? Continuando. Deixa eu ver aqui, senão me perco, né? Aí Davi não conseguia, né, se mover, porque a armadura... Então tirou a armadura, tomou o seu cajado em sua mão, pegou 5 pedras lisas do leito de um rio e colocou-as em sua bolsa de pastor de ovelhas, em sua algibeira, né? Em seguida, com uma funda em sua mão, ele se aproximou do filisteu. O filisteu, com seu escudeiro à frente dele, foi aproximando-se cada vez mais de Davi. O filisteu olhou para Davi, que é Golias, olhou para Davi de cima a baixo e nada sentiu, exceto desprezo por aquilo que viu. O menino, com as maçãs dos rostos rosadas, cabelo ruivos e de boa aparência. O filisteu disse a Davi: sou um cão, eu sou um cão, um cachorro. O Golias falou para Davi: eu sou um cachorro. Porque você veio a mim com pedaço de pau, e o filisteu amaldiçoou Davi por seu Deus. Então o filisteu disse a Davi: vem até aqui, para que eu possa dar sua carne aos pássaros do céu e aos animais selvagens. Olha só. Você imagina a voz daquele gigante. Ele falou para Davi: vem cá, deixa eu despedaçar você e dar a sua carne para os animais comerem dela. Se você ouvir uma coisa dessa, gente, você fica aterrorizado pela estrutura do camarada, pela voz, tá? Só que Davi, ele não estava indo com as forças do braço. É isso que eu quero que você preste atenção. Ele não estava indo confiando na força dele, embora ele já fez várias outras situações, como ele contou para Shaul a história dos animais lá que ele resgatava, matava o leão, matava o urso, tá? E assim quem dava essa força para ele era o Eterno, ok? E aí, continuando. Cadê? Deixa eu ver. No entanto, Davi respondeu: você está vindo a mim com espada, lanças e dardos. No entanto, eu vou a você com o nome de Adonai Tsevaot. Adonai Tsevaot, em hebraico e em português, é Deus dos exércitos. O Deus dos exércitos de Israel, a quem você desafiou. Hoje Adonai entregará você a mim, eu o atacarei, cortarei a sua cabeça e darei as carcaças do exército dos filisteus aos pássaros do céu e aos animais da terra. Então toda a terra saberá que há um Deus em Israel. E todos os que estão reunidos aqui saberão que Adonai não salva por espada ou lança, porque esta batalha é de Adonai, e ele entregará você em nossas mãos. Então os filisteus se levantava, aproximava-se e vinha encontrar-se com Davi. Davi se apressou e correu na direção do exército para se encontrar com os filisteus. Davi colocou em sua mão na bolsa, pegou uma pedra e lançou com a sua funda. Ele golpeou o filisteu em sua testa. Eu acredito que essa pedra foi como uma bala que atingiu o crânio e o cérebro, gente. Você imagina? E você atingiu o que comanda o corpo. Sem a cabeça, o corpo não é nada. Não é verdade?
Então ele foi direto lá no ponto, tá? Assim Davi, cadê? Deixa eu ver. Davi colocou, né? Ele o golpeou, o filisteu, em sua testa e se enterrou em sua testa, de modo que ele caiu com o rosto no chão. Enterrou. A pedra sumiu na testa dele, gente. Imagina, entrou lá no último, pegando o cérebro, destruindo tudo. Um tiro de 12. Um tiro de 8. 357 Tauros. Foi. Estou aqui brincando para você entender. E aí, ele caiu com o rosto no chão. Assim Davi derrotou o filisteu com uma funda e uma pedra. Golpeou o filisteu e matou sem espada em sua mão. Davi correu, pôs os pés sobre o filisteu, tomou sua espada, puxou-a de sua bainha e acabou de matá-lo, cortando-lhe a cabeça com ela. Quando os filisteus viram que o seu herói estava morto, fugiram. Os homens de Israel e de Judá avançaram gritando e perseguiram os filisteus por todo o caminho até Gade e os portões de Ecrón. Os filisteus feridos caíram ao longo de toda a estrada que vai de Shaaraim a Gate e Ecrón. Depois de perseguir os filisteus, o exército de Israel retornou e saqueou seu acampamento. Davi tomou a cabeça de Golias e a trouxe a Jerusalém. Porém, colocou a armadura dos filisteus em sua tenda. Quando Shaul viu Davi sair para lutar contra os filisteus, ele perguntou a Aviné, o comandante do exército: Aviné, de quem este menino é filho? Pela tua vida, ó rei, Aviné respondeu: eu não sei. O rei replicou: descubra de quem este menino é filho. Quando Davi retornou de matar o filisteu, Aviné tomou e o trouxe a Shaul com a cabeça do filisteu em sua mão. Shaul perguntou-lhe: jovem, de quem você é filho? Davi respondeu: eu sou filho de teu servo Ishai de Beit-Lehem. Capítulo 18. Algum tempo depois de Davi ter falado com Shaul, nasceu uma grande amizade entre Ionatã e Davi, de modo que Ionatã o amava como a si mesmo. Naquele dia, Shaul tomou Davi para o seu serviço e não mais o deixou ir para a sua casa, para a casa de seu pai. Ionatã fez uma aliança com Davi porque o amou, como amava a si mesmo. Ionatã, que é o filho de Shaul, né, gente? Tirou o manto que estava usando e deu a Davi, como também sua armadura, incluindo sua espada, seu arco e seu cinturão. Davi saía e para onde quer que Saul o enviasse, ele era bem-sucedido. Shaul pôs Davi no comando dos homens de guerra. Isso agradou ao povo, bem como os servos de Shaul. Como Davi e os outros estivessem retornando da matança dos filisteus, as mulheres saíram de todas as cidades de Israel para encontrar-se com o rei. Shaul, cantando e dançando alegremente com tamborins e instrumentos de 3 cordas. Em seu regozijo as mulheres cantavam. Shaul matou milhares, mas Davi dezenas de milhares. Olha aí, o que vai dar isso aí? Você já sabe, né? As mulheres gritavam, cantando. Shaul matou milhares, mas Davi matou dezenas de milhares. Shaul ficou muito irado, pois essa canção desagradava. Ele disse: elas atribuem a Davi o crédito por dezenas de milhares, mas a mim dão crédito apenas por milhares. Agora tudo que falta a ele é o reino. Veja como eterno é, gente. Naquele dia em diante, Shaul olhou para Davi com desconfiança. Tá vendo? Para matar o filisteu ninguém queria, né? É isso que eu falo. Tem muita gente covarde do nosso lado. Muita gente que só quer a negatividade. Tem muita gente que só quer usurpar.
Enfrentar os gigantes ninguém queria, né? Enfrentar as dificuldades ninguém queria. Aí agora que todo mundo, o mérito é de Davi, consequentemente do Eterno, é lógico que é do Eterno, mas veio para Davi. Davi foi quem cortou a cabeça do gigante. O mérito, e as pessoas reconheciam, o povo reconheciam. E ele começou a ficar com inveja. Esse é o sinal do covarde, a inveja, tá, gente? A inveja, a raiva, a desconfiança. Continuando. Naquele dia seguinte, um espírito maligno veio poderosamente da parte de Deus sobre Shaul, de modo que ele entrou em transe em sua casa. O espírito, pessoal, outra coisa, existe seres espirituais, existe seres malignos que se apossam de pessoas. Isso é fato, tá bom? Só para deixar claro isso, porque tem gente que não acredita. Isso é fato. Continuando. Desta vez Shaul tinha sua lança na mão. Então ele jogou a lança, pensando: eu prenderei Davi na parede. Entretanto, Davi esquivou-se do caminho de 2 vezes. Shaul ficou com medo de Davi, porque Adonai o tinha abandonado e estava com Davi. Por isso Shaul o manteve à distância, fazendo o comandante sobre 1000. Suas idas e vindas vieram ao conhecimento do público. Davi alcançou grande sucesso em todos os seus caminhos. Adonai estava com ele. Quando Shaul viu que, como Davi era bem sucedido, ficou com medo dele. Todo Israel e todo Yehudá, porém, amava Davi, porque eles sabiam tudo sobre todas as suas batalhas. Shaul disse a Davi: aqui está minha filha mais velha, Merab, eu a darei a você como esposa. Continue apenas demonstrando sua coragem lutando nas batalhas de Adonai. Shaul pensava: eu não ousarei tocar nele. Então, que os filisteus façam. A resposta de Davi a Shaul foi: quem sou eu que me torne o genro do rei? Que tipo de vida eu tenho e que distinção tem a família de meu pai em Israel? No entanto, quando chegou o tempo para que Merab, a filha de Shaul, fosse dada a Davi, ela foi dada a Adriel, o Meholatim, como sua esposa. Milcar, porém, filha de Shaul, aproximou-se por Davi, apaixonou-se por Davi. Quando contaram isso ao Shaul, ele muito se agradou da notícia. Shaul disse: eu darei a ele, de modo que ela venha a ludibriá-lo e aos filisteus possam acabar com ele. Vejam, Shaul, infelizmente, pessoal, Shaul ele começou a ter inveja de Davi. Hoje você se tornará meu genro, ainda que da segunda filha. Shaul ordenou aos seus servos que tivesse uma conversa particular com Davi e dissesse: veja, o rei se agradou de você e todos os servos dele gostam de você. Então torne-se genro dele, do rei. Os servos de Shaul disseram essas coisas a Davi. Davi, porém, replicou: vocês pensam que sou genro do rei é algo que deve ser tratado de forma tão casual? Dado que eu sou um homem pobre e sem posição social. Os servos de Shaul narraram-lhe a forma que Davi tinha respondido. Shaul disse: aqui está o que vocês devem dizer a Davi. O rei não quer nenhum tipo de dote. Ele quer sem prepúcio dos filisteus, de forma que ele possa obter vingança sobre os seus inimigos. Porque Shaul esperava que Davi fosse morto pelos filisteus. Quando os servos disseram essas palavras a Davi, foi do agrado de Davi tornar-se genro do rei. Mesmo antes do tempo estipulado para o seu casamento, Davi levantou-se
E saíram ele e os seus soldados e mataram 200 homens dos filisteus. Eles trouxeram seus prepúcios e os deu ao rei, de modo que se tornou genro do rei. Então Shaul deu Milcá, sua filha, como esposa de Davi. Shaul viu e compadeceu, e Shaul viu e compreendeu que Adonai estava com Davi e que Milcá, filha de Shaul, amava. Isso fez que Shaul tivesse mais medo de Davi, de forma que Shaul tornou-se inimigo de Davi pelo resto de sua vida. Olha só, gente. Por isso que eu falo, enfrentar o gigante ninguém queria, mas queria somente um corajoso, que foi Davi, que foi lá, enfrentou o gigante e o matou. E depois dessa vitória, depois de tudo isso, Shaul se revolta contra o rei. Saul se revolta, ele ainda é rei, tá? Davi só foi ungido por Samuel, mas ainda não foi nomeado rei. Aqui ele está conquistando o território, logo logo ele será rei de Israel, tá? Os líderes dos filisteus atacavam, mas onde quer que eles atacassem, Davi era mais bem sucedido do que qualquer um dos servos de Shaul. Assim Davi adquiriu grande fama. Bem, pessoal, hoje nós lemos aí o capítulo 16, 17, 18 de 1 Samuel, né? 1 Samuel. Veja, nós hoje aprendemos que nós não podemos nos acovardar diante dos problemas. É lógico, se você estiver obedecendo o eterno, a Deus, não se acovarde, lute, vá para frente. Nós aprendemos que nós não precisamos ficar tímidos ou criar um ambiente de negatividade na nossa vida por causa de um problema. Nós não podemos fazer isso. Nós temos que ir para a frente. Aprendemos hoje também que se tivermos altos e baixos, devemos ter isso. Devemos ter na nossa vida altos e baixos, porque ela é o equilíbrio da vida, né? A nossa vida é comparada a uma balança, né? É o equilíbrio, tem que estar. E Yeshua disse: foste pesado e achado em falta. Então tem muita gente que está sendo pesada, por quê? Porque está obedecendo às coisas mundanas, às coisas do mundo, né? Orgulhosas, prepotentes, arrogantes. Então essas pessoas estão sendo pesadas, mas elas estão sendo achadas em falta por causa do eterno. Para o eterno elas estão em falta. Então nós não podemos ser assim, ok? Que nós venhamos lutar pelos objetivos, que nós venhamos conquistar os objetivos da vida. Não bem materiais, não estou falando de bem materiais, estou falando do amor, estou falando da misericórdia, da compaixão, estou falando desses atributos aonde a humanidade está deixando de fazer, de realizar, tá? Então que nós possamos ser grandes como Davi, ok? Que nós possamos, apesar de termos uma estrutura menor, como ele tinha, ele derrotou um gigante que media 2,90 m e que carregava uma armadura de 60 quilos. Ok? Que o Eterno abençoe a todos. Compartilhe esse vídeo, ele vai ficar disponível aí, tá? Também eu vou subir ele para o YouTube, tá bom? Compartilha, ajuda as pessoas a se libertarem de um sistema corrupto, de um sistema aonde perverteram as escrituras, modificaram as escrituras, né? Fazendo de Deus um mordomo, um empregado, fazendo de Deus um gênio da lâmpada mágica. O Eterno, pessoal, não é um gênio da lâmpada mágica. Ele não é um mordomo. Ele não é e nunca será uma pessoa que venha nos presentear, porque somos apenas seres humanos. Não. Ele vai abençoar. Ele vai te abençoar quando você o ama, quando você o obedece. Quando você obedece, o Eterno
ele te abençoa. Quando você o obedece, disse Yeshua, Jesus disse, aqueles que me amam são aqueles que obedecem os mandamentos de meu Pai. O Nildo escreveu, é fato. Renato Barros, amém. Eu conheço bem esta passagem maravilhosa da fé de Davi. Muito obrigado pela atenção, irmão. Muito obrigado você. O Nildo é um sistema mentiroso e hipócrita. É verdade. Sistema, né? Vou agradecer aqui a todos que estão aí. O Ismael Feitosa, nosso amigo árabe, né? Acho que ele está lendo lá pelo Close Caption, né? Do Facebook que agora tem. Rodrigo Dias Silva, que o Eterno abençoe. Nossa irmã Fernanda Rodrigues, que o Eterno abençoe. Robson Nascimento, Ismael Feitosa, Rogério Valmeiran, nosso primo que está lá no Maranhão, está ouvindo também aqui a gente. O Renato Barros. Renato Barros sumiu, né, Renato Barros? Maria Fonseca, Danilo Silva. Putricion, né? Deve ser o nosso amigo africano, acredito que seja. E a Onilda, Rubens Santos, Jane Maria, né? E aí? E outros que irão também compartilhar. Que o Eterno abençoe vocês. Sábado que vem, neste mesmo horário e nesta mesma hora, 10 horas até, no máximo, 1h10 de estudos. Que o Eterno abençoe a todos em nome de Yeshua Mashiach, Beshem Yeshua HaMashiach. Amém e graças a Deus.